Bom, pessoal, vamos para a nossa videoaula 20, falando ainda sobre magnetismo. Agora a gente vai falar sobre a trajetória da partícula no campo magnético. Essa videoaula complementa, e para aqueles que não compareceram, as aulas presenciais, na verdade, né? Então, seguimos. A gente viu que quando uma partícula eletrizada entra em um campo magnético de linhas paralelas, ela sofre a ação de uma força. Quando um corpo é puxado em duas direções diferentes, sua trajetória é a diagonal que se forma entre as duas direções. A cada instante, a partícula muda de direção e estabelece um movimento como mostra a animação. Então está aqui, ó. O vetor força e o vetor velocidade agem sobre a partícula em um ângulo de 90 graus, e a mesma descreve uma trajetória resultante na diagonal. Então, quando uma partícula entra, ela sofre a ação da força F, e o destino dela é dado pelos dois vetores, né, V e F, puxando ela na diagonal. Mas a cada vez que ela se movimenta, esses vetores variam a direção e a partícula acaba fazendo esse movimento, ó, que é um movimento circular. A trajetória da partícula é circular, logo, sempre que um móvel realiza um movimento circular uniforme, a força que age sobre ele é uma força de natureza centrípeta. Então, olha, movimento circular, a velocidade vai variando e a força que segura a velocidade, que mantém ela na direção do centro, é chamada de força centrípeta. Então, nesse caso, a força magnética que age sobre a partícula está agindo como uma força centrípeta. Logo, a gente pode relacionar as duas, né? Força magnética é igual a força centrípeta. Como se calcula a força magnética? É Q, carga da partícula, vezes B, que é o campo magnético, vezes V, que é a velocidade da partícula. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, conhecimento anterior. Fazendo a troca, né? Se eu levar aqui o R para cá e esse aqui para o lugar do R, fica assim, né? R igual mv ao quadrado sobre Q vezes B vezes V. Como esse V aqui, ó, é ao quadrado e esse aqui é V somente, eu posso cancelar o 2 aqui com V e fica assim. O raio, ou seja, o raio é a distância do meio até a beirada aqui, R, né? Será a massa vezes a velocidade vezes a carga vezes o campo magnético, tá certo? O raio do movimento pode ser calculado nessa relação que está aí. Vamos ver um exemplo. Vamos calcular a medida do diâmetro do movimento circular realizado por uma partícula carregada com carga Q igual a 4 microcoulomb e massa m igual a 16 gramas, que entra perpendicularmente a um campo magnético B de 4 vezes 10 elevado a 5 Tesla e sofre a ação de uma força de 8 newtons. Primeiro, vamos calcular a velocidade, que não aparece ali. Lembrando que força é campo vezes carga vezes V vezes o seno do ângulo. 8, que é a força, 4 vezes 10 elevado a 5 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6, que é o campo e a carga, vezes V, que eu não sei quanto é, e o seno do ângulo é 90 graus, o ângulo, porque a partícula entra perpendicularmente ao campo. 4 vezes 4 é 16, 10 a quinta e 10 a menos 6 dá 10 a menos 1, e o seno de 90 é 1, passo 1,6 vezes 16 vezes 10 a menos 1 é 1,6, 8 dividido por 1,6, então eu tenho a velocidade 5 metros por segundo. A seguir, a gente vai calcular o diâmetro. Para isso, eu vou calcular o raio primeiro. R é igual a m vezes V sobre Q vezes B. E aí, substituir a massa, que foi dada, né, que é 1,6 vezes 10 a menos 2, a velocidade, que deu 5, a carga, que é 4 vezes 10 a menos 6, e o campo, que é 4 vezes 10 elevado a 5. Já vimos que isso aqui dá 1,6 aqui embaixo, né? E em cima 1,6 vezes 5 dá 8 vezes 10 elevado a menos 2.
Dividindo 8,6 por 8 por 1,6, eu vou obter 5 vezes 10 a menos 2 metros. O diâmetro são 2 raios. 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2, 10 vezes 10 a menos 2, ou 10 centímetros. E encerramos nossa videoaula. Até a próxima, pessoal.